Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje vamos aprender a fazer mais um modelo de barrado em crochê filé, que será o de número 2 aí do nosso canal. Pessoal, este barradinho eu fiz ele direto no pano de prato, tá? Eu vou deixar a foto dele aqui, ó. Ele é o barrado de número 150 aí do nosso canal. Então, como todos vocês que me acompanham já sabem, eu faço sempre o barrado direto no pano, tá? Então, esse modelinho aqui é o de número 150 e eu resolvi fazer ele no crochê filé separado aqui do pano de prato. Então, eu fiquei aqui, pessoal, com 5 motivos. Lá vocês podem ter observado que nós ficamos apenas com 3, né, galhos assim de rosa, porque lá ficou mais largo e aqui ficou mais estreito o desenho. Então, ele ficou assim, ó. Fiquei com 5 motivos. Então, pessoal, aqui eu vou passar algumas informações deste barrado para vocês, vou virar ele aqui um pouquinho. Gente, então, para fazer esse barradinho aqui, a gente começa, né, com 61 correntes. Eu vou explicar isso tudo no passo a passo. Eu tô adiantando um pouquinho, depois 58 pontos alto, e aqui a gente começa com 19 quadradinhos, tá? Fiquei com 5 motivos. Este barrado aqui dá para saber o múltiplo dele também, tá? Ele é 20 mais 3. Aqui eu usei 5 vezes, né? 20 quadradinhos aqui de base e mais 3 aqui para poder finalizar o trabalho, tá? Então, eu fiquei aí com um total de 103 espaçozinhos aqui de quadradinho, tá? Como eu oriento num vídeo aula que eu vou deixar aqui, ó, no card e na descrição do vídeo também, que vocês podem ir lá assistir, eu oriento 3 formas aí, né, 3 dicas, aliás, para poder a gente conseguir fazer esse trabalho, tá? O primeiro é igual eu acabei de falar, né, eu fiz aqui o meu barrado primeiro, 5 desenhos, e eu trabalho com peça de pano de prato. Aí, o que que eu fiz? Eu cortei da minha peça 55 centímetros, aliás, né, 58 centímetros na largura do pano, né, sendo que 55 vai ficar para mim costurar aqui o tamanho do barrado, e os 3 centímetros eu dividi para fazer as bainhas laterais, ó. Então, ó, aqui tá o pano, então, total, ele aqui, eu tinha cortado 58 centímetros aqui, da largura. Só que aí eu deixei 1,5 aqui na ponta e 1,5 aqui para poder fazer as bainhas. E aqui ficou 55, a mesma medida aqui do meu barrado para costurar. Aqui, pessoal, ó, no crochê filé, eu faço o meu caseado bem pequeno, ó, com uma correntinha só de separação. Então, tem bastante caseado aqui, tá? Então, esta é uma das opções que eu dou aí a dica, né, para vocês poderem conseguir costurar o pano o pano no barradinho aqui pela medida, né? Corta a peça se você trabalha com peça. Agora, se você não trabalha com peça, igual eu passei o múltiplo, né? Que deram 103 quadradinhos aí. Aí você, no seu pano, você, lógico que não vai colocar os 103 quadradinhos, né? Aqui, né? De caseado, 103 caseados no caso. Aí você calcula mais ou menos, né? Sei lá, 3 desenhos, né? Para poder distribuir, dependendo aí da medida do seu pano, ou 4 desenhos. Aí você vai depois casear, né? O seu pano aqui com uma correntinha de separação e vai colocando, ó, uma carreira de encontro com um caseado, tá? Aí você vai fazendo, só que isso aqui tem que ser muito bem contado para poder dar certo, tá bom? E a outra opção que eu passo aí na videoaula é fazer aumento ou diminuição de carreiras, né? Quando tem muita carreira de quadradinho. Só que nesse caso não tem como fazer, porque eu não tenho, ó, muita carreira de quadradinho na divisão do trabalho. Então, esse aqui não dá para diminuir e nem aumentar, tá? Então, ele vai ser assim mesmo. Quando tiver a possibilidade, nos vídeos eu aviso qual que é o motivo que dá e o que não dá para fazer isso, tá? Então, a opção deste barrado hoje é você cortar o pano na medida do seu barrado, que deu aí, né, o tamanho, em centímetros, ou
né, casear a quantidade de múltiplo que dá já no seu pano, de acordo com a quantidade de quadradinho que dá aqui na base do trabalho, tá bom? Então, pessoal, estas são as informações aí que eu queria passar para vocês. Aqui, ó, no caso aqui da largura aqui do meu barrado, eu fiquei com 20 centímetros, tá? Então, ele fica um barrado bem largo. Eu faço no pano de prato para poder trazer para vocês aí, né, a explicação do trabalho. Mas esses barrados aqui também são ideais para colocar em toalhas de banho, né? Tem uma seguidora minha aí que ela costuma colocar esses barrados, agora eu esqueci o nome dela, me perdoa, mas ela coloca esses barrados largos também em redes, então dá para fazer bandô. Então, vocês podem utilizar este barrado em qualquer trabalho aí que vocês queiram fazer, tá? Então, aqui, pessoal, ó, ele vai ficar assim na hora que eu costurar. Vou deixar aqui mais uma vez, igual eu falei, o card, ensinando lá no outro vídeo como eu costuro. Eu mostro bem detalhes aqui, como eu já expliquei, né, as opções, as dicas aí para vocês. E aqui abaixo do vídeo também vou deixar o link já da aula para vocês entrarem lá direto, tá bom? Então, assim, pessoal, ficou a costura do meu barrado crochê filé no pano que eu cortei na medida do barrado que eu fiz, tá? Se eu tivesse feito apenas com 4 motivos, ia ficar 45 centímetros, eu achei que ia ficar um paninho muito estreito. Então, eu fiz mais uma e foi para 55 centímetros, tá bom? E se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da sua inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, aqui abaixo do vídeo também tem a parte dos comentários. Ali você pode deixar o seu relato, né? Se você gosta das aulas que eu trago aqui para o canal, se você tem vontade de aprender algum outro motivo aí do canal, mas no crochê filé é só você deixar a numeração do barradinho aí descrito, que na medida do possível eu vou atendendo aí o pedido de vocês. E aqui abaixo do vídeo também, no box de informações, vou deixar a relação de todo o material que eu utilizei aqui para fazer este trabalho. Pessoal, então eu vou organizar aqui a mesa para a gente começar a fazer este barrado, tá bom? Que ele tá bem bonito, bem explicado. Eu fui fazendo carreira por carreira, contando os pontos, tudo para ninguém se perder, tá bom? Então eu já volto. Vou começar então, pessoal, fazendo as correntinhas. Aqui eu dou um giro na linha com a agulha para prender aqui o nozinho. E agora vamos fazer aí um total de 61 correntes. Então, vocês vão fazendo a correntinha, ó, já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, vão fazendo até dar 61 correntes. Fiz aqui as minhas 61 correntinhas. Agora, pessoal, ó, laça aqui, ó, a linha na agulha e vai contar, ó, uma corrente, 2, 3, 4. Na quinta corrente, você vai fazer um ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. Então, aqui a gente já tem 3 pontos altos. Pra gente começar aqui a primeira carreira, tá? Eu vou começar a contar os pontos altos como primeira carreira. Então, aqui, pessoal, ó, vai fazendo ponto alto sobre cada correntinha aqui de base. Vamos ter que ficar com 58 pontos altos, tá bom? Então, vai fazendo um ponto alto para cada corrente. Fiz aqui os 58 pontos altos, vou aqui fazer 5 correntes, tá? 3 correntes é o ponto alto e 2 correntes é a separação do quadradinho. Viro aqui, conto 1, 2 no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto, 2 correntes. Aqui no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto.
Então, assim, pessoal, nós vamos fazer os quadradinhos vazio, sempre 2 correntes no terceiro ponto de base, um ponto alto. Então, aqui, pessoal, eu vou ficar com 19 quadradinhos, ó. Então, eu tô chegando no quadradinho de número 19, ó, terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Então, aqui 19 quadradinhos eu fiquei no meu trabalho. Agora aqui, ó, no último ponto de base, no próprio último ponto aqui, ó, eu vou acrescentar mais 3 pontos altos, ó. Então, nós vamos ficar com um total de 4 pontos altos. Esta aqui será a pontinha do nosso trabalho. Para a terceira carreira, ó, você sobe 3 correntes, vira o trabalho. E aqui, ó, dentro do mesmo ponto, você acrescenta mais 3 pontos altos aqui, tá? Pra gente sempre ficar com 4 pontos neste cantinho aqui, que é onde vai dar a nossa ponta do trabalho. Aqui, ó, eu faço 2 correntes, ponto alto, aqui, ó, no último ponto de base, para fechar um quadrado vazio. E aqui, nós vamos fazer mais 2 quadradinhos aqui, ó. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes aqui e ponto alto. O próximo quadrado a gente vai preencher 2 pontos dentro e um na base. Então, ficamos assim, ó, com o trabalho. Agora, o resto aqui, pessoal, vamos colocar tudo de quadradinho, tá? Sempre 2 correntes e ponto alto. Então, aqui, pessoal, terminamos a terceira carreira. Ficamos aqui com 16 quadradinhos no total. Vamos para a quarta carreira agora, tem que subir sempre aqui, né, no cantinho, as 5 correntes, 3 é a vez de um ponto alto e 2 aqui é para fechar o quadradinho, ó. Virou, aqui na quarta corrente, na quarta carreira, perdão, nós vamos fazer 6 quadrados vazios, sempre 2 correntes e ponto alto. Fiz 6 quadrados vazios, agora eu tenho que colocar 10 pontos altos aqui. Então, ó, dentro do quadrado, sempre 2 pontos altos, se eu não mencionar em um na base, tá? Até a gente completar 10 pontos aqui, sempre 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Fiz aqui, ó, os 10 pontos altos, vou fazer 2 correntes. E vou fazer aqui 6 quadrados vazio, tá? 2 correntes e ponto alto aqui no próximo ponto de base. Agora, aqui, depois dos 6 quadrados, faço 7 pontos altos. 2 pontos aqui dentro do quadrado e completo o restante dos pontos aqui de base, para ficar 7 pontos. E faço aqui 2 correntes ponto alto para fazer os quadrados restantes. E eu tenho que fazer mais um quadradinho aqui, gente. Então, ó, 2 correntes e no último ponto de base aqui, ó, eu ponho um ponto alto, né, para fechar o quadradinho. E lembrando que aqui é a ponta, a gente tá aumentando, eu tenho que colocar mais 3 pontos altos aqui, tá? Então, sempre a gente vai fazer isso até o momento, né, de a gente chegar na metade do barrado e depois começar a fazer a diminuição. Aí, para a próxima carreira, ó, já sobe 3 correntes, no mesmo espaço já coloca mais 3 pontos altos. Nós já vamos para a quinta carreira. Depois dos 4 pontos altos, façam 2 correntes, aí nós vamos fazer 4 quadrados vazios, sempre 2 correntes e ponto alto para os quadradinhos. Agora aqui, ó, eu tenho que acrescentar mais 2 pontos altos neste quadrado de base e completar todos os outros pontos, aí nós vamos ficar com um total de 10 pontos altos aqui. Então, aqui, pessoal, já fiz os 10 pontos altos que eu orientei. Quando tiver quadradinho assim, ó, em cima de quadradinho para fazer, eu já vou adiantar. Aqui no caso foram 5 que eu já adiantei que eu preciso e sempre 2 correntes de separação. Agora aqui, ó, também, ó, eu tenho que completar aqui, ó, 2 pontos dentro do quadrado, um na base aqui, e nós vamos ter que ficar com 10 pontos altos aqui também, tá? Ó, até aqui eu fiquei com os 10 pontos alto, agora eu tenho que fazer
2 correntes, e aqui, ó, no terceiro ponto de base eu tenho que fazer um quadradinho. E daí eu faço aqui, ó, mais 10 pontos altos, sempre 2 dentro do quadrado e 1 na base. Então aqui, pessoal, foi a 5ª carreira, tá? Depois aqui dos 10 pontos distribuídos aqui, eu fiz o restante dos quadradinhos, que ficaram 3, tá bom? Ó, então é só fazer assim a 5ª carreira, igual eu acabei de explicar, que agora nós vamos para a 6ª carreira. É só fazer a vira e 2 quadrados vazio. Então aqui, ó, eu já fiz a minha vira, adiantei os 2 quadradinhos que eu pedi. O próximo quadrado à frente aqui, nós vamos preencher ele com 2 pontos altos e 1 na base. Aqui ficamos com 4 pontos altos, assim. E vamos fazer 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes aqui em cima dos pontos de base, sempre no terceiro, tá? Pontinho a gente faz, conta 1, 2, 3, ó. Sempre no terceiro ponto a gente coloca o ponto alto para fechar o quadradinho. E vamos fazer aí um total de 7 pontos altos. Então, eu completo todos esses pontos, coloco mais 2 aqui dentro e 1 na base. Fiz aqui os 7 pontos altos, 2 correntes, vou contar 1, 2 no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto para fechar um quadrado vazio. Agora, a gente vai trabalhar aqui, pessoal, um total de 10 pontos altos, tá? Aqui eu já tenho 3, fiz aqui meus 10 pontos altos, utilizando um quadradinho de base. Agora, eu vou fazer 2 correntes, um quadrado aqui vazio. Vou preencher este próximo aqui quadrado de base, 2 correntes, vou fazer aqui 2 quadrados vazio e vou repetir todos esses pontos de base, né, que são os 10 pontos. Fiz os 10 pontos altos, agora eu tenho que fazer aqui 5 quadrados vazio, né, só completar aqui os quadradinhos e aumentar um lá na pontinha. Ó, o último quadrado, 2 correntes, aqui ó, no último ponto de base eu prendo aqui um ponto alto e já completo mais 3 pontos aqui alto no mesmo espaço, ok? Então, ó, a 6ª carreira ela tá ficando assim, ó, vou deixar aqui estendida na mesa. Para a 7ª carreira agora, pessoal, a gente sobe as 3 correntes, vira aqui o trabalho e acrescenta aqueles 3 pontos altos aqui no cantinho. 2 correntes, aí aqui a gente vai fazer os quadradinhos vazio. São 6 quadrados aqui que nós vamos fazer. Então aqui, pessoal, ó, eu fiz os 6 quadradinhos, adiantei aqui, ó, repeti os 10 pontos alto, aqui é a 7ª carreira. Agora nós vamos fazer os 2 quadrados vazio, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Vamos fazer aqui os 4 pontos altos. Então aqui, pessoal, na 7ª carreira, praticamente foi a repetição dos pontos, tá? Aqui eu coloquei 2 quadrados vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 10 pontos alto, um quadrado vazio, 7 pontos alto, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto e os 2 quadrados aqui vazio, ok? Então, e essa foi a 7ª carreira. Então, aqui, pessoal, já terminamos a 7ª carreira. Para a 8ª eu já fiz aquelas 5 correntinhas, né? E já fechei aqui um quadrado vazio. Agora, nós vamos ter que colocar aqui, pessoal, 19 pontos alto, tá? Então, a gente vai começar aqui, ó, preencher este quadradinho de base, 2 pontos alto dentro e um aqui na base. A gente vai completar todos esses pontos aqui, vai utilizar os outros quadradinhos até ficarmos com 19 pontos alto. Aqui eu já fiquei com 3, 6, 7 pontos, aí eu vou colocando aqui até 19. Fiquei aqui com os 19 pontos alto, vou fazer um quadrado vazio aqui e vamos repetir todos esses pontos de base, que são 10. Eu já fiz 3 pontos, fiz os 10 pontos alto, faço aqui um quadrado vazio, repito todos esses pontos de base. Aqui a gente precisa de 7 pontos alto, então a gente acrescenta aqui, ó, mais 2 pontos alto e um na base. Aí ficamos com 7 pontos alto aqui.
Vamos fazer 2 quadrados vazio, ó. Fecha aqui um ponto alto, 2 correntes, terceiro aqui, ó, ponto de base, eu coloco um ponto alto. Vamos completar mais 3 pontos aqui alto, e aqui nós vamos fazer 8 quadrados vazio, ó. Então, o terceiro ponto de base eu já fecho um quadrado, e vamos fazer aqui até obter 8 quadradinhos, né, aumentando um quadradinho aqui, fazendo aqueles 4 pontos altos aqui na beiradinha, tá? Então, aqui, ó, eu fiquei com os 8 quadradinhos, tá? A gente aumenta aqui, ó, em cima dos 4 pontos da base. E aqui no finalzinho, a gente coloca um total de 4 pontos altos. Então, esta aqui, ó, foi a 8ª carreira que nós acabamos de fazer. Agora, para a 9ª carreira, a gente também tem que fazer as 3 correntes aqui, virar o trabalho e no mesmo espaço colocar mais 3 pontos altos aqui. Faço 2 correntes e aqui nós vamos trabalhar 9 quadrados vazio, 2 correntes e ponto alto, tá? 9 quadradinhos. Aqui, então, eu fiz os 9 quadrados vazio, aqui eu repeti, ó, 4 pontos alto, 2 correntes, um ponto alto aqui, ó, para fechar um quadradinho vazio. Agora, aqui, ó, eu preciso 10 pontos altos. Então, primeiro eu coloco 2 pontos altos aqui dentro e completo o restante aqui. E aí, eu fico com 10 pontos altos aqui. Então, pessoal, aqui eu fiz um total de 10 pontos altos, um quadrado vazio aqui separado por 2 correntes. Aqui, ó, eu repeti os 10 pontos altos, só que eu preciso de mais 3. Então, aqui, ó, eu coloco 2 pontos altos. Isso tudo ainda é na carreira de número 9, tá, pessoal? Ó. Então, eu fiquei aqui com os 13 pontos altos, vou fazer aqui, ó, 2 quadrados vazio, 2 correntes, terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, 2 correntes, ó, terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, aqui eu completo um total de 7 pontos altos, 2 correntes, terceiro ponto de base aqui, ó, eu faço um quadrado vazio, completo aqui, ó, esses 3 pontos de base aqui, ó, para dar um total de 4 pontos. Aqui, o finalzinho, eu preciso de 2 correntes para fechar um quadradinho, certo? Então, aqui, encerramos a carreira de número 9, ó, ela ficou assim. Aqui, ó, já tá começando a fazer a folha, e aqui já tá saindo a flor, né, o botão aqui de rosas. Para a próxima carreira, que é a de número 10, já façam aí. Quando eu falar 5 correntes, que 3 é o ponto alto e 2 correntes aí é para fazer aqui o formato do quadradinho. Então, agora a gente trabalha aqui um total de 7 pontos alto, completa aqui os pontos de base e preenche mais o quadradinho à frente. Fiz aqui, ó, o total de 7 pontos alto, vamos fazer 2 quadrados vazio, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes aqui, ó, mais um ponto alto para fechar outro quadrado vazio. Agora, aqui a gente vai precisar 16 pontos altos, tá, pessoal? 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base, até dar 16 pontos altos aqui. Aqui eu fiz os 16 pontos altos, aqui eu faço 2 correntes, ó, fecho um quadrado vazio, 2 correntes aqui, fecho outro quadrado. Aqui eu vou precisar os 10 pontos altos de base. Então, já fiz 3 pontos aqui, fiz os 10 pontos altos aqui, 2 quadrados vazio, ó, 2 correntes ponto alto, 2 correntes aqui, ponto alto. 4 pontos altos eu preciso, então aqui eu já tenho 2, 3, 4. Aqui eu vou precisar de 3 quadrados, tá? Vazio, 2 correntes ponto alto, se eu não mencionar, tá, pessoal? Sempre guardem isso. E aqui agora, pessoal, vou precisar preencher 3 quadradinhos de base até ficar com 10 pontos altos, tá? Então, aqui, ó, já tenho 3. Fiz os 10 pontos altos, vou trabalhar aqui, ó, 3 quadrados vazio, 2 correntes, ponto alto. Aqui eu estou no terceiro quadradinho de base.
Aí, sempre aqui, né, que é a ponta do nosso barrado, a gente tem que completar com mais 3 pontos altos, tá? Eu vou abrir aqui para vocês observarem a 10ª carreira, como é que ela está ficando, ó. Então, aqui é a 10ª carreira. Vamos agora para a 11ª carreira. Aqui, a gente tem que fazer as 3 correntes, virar o trabalho e fazer mais 3 pontos altos aí. Bem aqui no último ponto de base. 2 correntes para fechar um quadradinho aqui vazio. Na verdade, vamos fazer 7, né? Aqui eu já fiz 2 quadrados e vamos fazendo aqui, ó. Terceiro. Quando chega aqui em cima dos pontos de base, ó, 2 correntes e conta sempre o terceiro ponto, tá, pessoal? Às vezes eu fico sem falar, mas é sempre aqui, ó, o terceiro ponto, você faz o ponto alto para fechar aí o quadrado, né? Então, aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos vazios. Agora, aqui eu preciso 7 pontos altos. Então, ó, 2 pontos dentro do quadrado, 1 na base. Aqui eu vou utilizar mais um quadradinho de base e um aqui, né? Para dar 7 pontos, ó. Então, a pontinha da carreira número 11 ficou assim. Agora, eu vou precisar 4 quadradinhos vazios. Então, aqui, ó, vou fazer o primeiro. Gente, às vezes eu dou uma paradinha assim que eu tô olhando o que eu escrevi ali, tá? Aí, vocês me perdoem se eu paro de repente. E aqui eu faço os 4 quadradinhos aqui vazio e eu faço 7 pontos alto aqui. Ó, então, por enquanto tá ficando assim, com 7 pontos alto. Vou fazer 2 quadrados agora aqui vazio, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes aqui, ponto alto. Aqui eu coloco 2 pontos alto dentro do quadrado, 1 na base. Ó, já fiz 4 pontos alto. Vou fazer 2 quadradinhos vazios, ó, terceiro ponto, fecha aqui um ponto alto. E terceiro aqui, ponto de base, fecho mais um ponto alto aqui. Assim, ó. Agora, eu tenho que trabalhar 19 pontos altos, tá, pessoal? Então, a gente vai trabalhar todos esses pontos e vai contando até dar 19, tá? Aqui eu já vou fazer o segundo ponto. Então, aqui, pessoal, ó, na carreira de número 11 aqui, eu fiz os 2 quadradinhos vazios, 19 pontos altos. Aqui sobraram, ó, 3 pontos de base, eu fiz 2 correntes e fechei aqui, ó, neste último ponto. Aí, aqui eu fiz mais um quadradinho, tá? Separado por 2 correntes. Na carreira de número 12, eu fiz a vira, né, com as 5 correntes, fechei aí o quadradinho vazio, fiz mais um quadradinho. E aqui eu repeti os 19 pontos altos, tá? Então, por isso que eu dei uma adiantadinha aqui. Agora, eu preciso fazer aqui, ó, um quadrado vazio. Aqui já é a carreira de número 12. Então, aqui eu preciso fazer um quadrado, faço 2 correntes aqui, ó, boto um ponto alto. E agora, aqui eu preciso de 10 pontos altos, tá? Então, vamos fazendo aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, completo o restante aqui e vão contando até dar 10 pontos altos. Aqui eu já tenho 5, aqui eu fiz os 10 pontos altos, vou fazer 3 quadrados vazios. Então, aqui é o primeiro quadradinho, 2 correntes de separação, ó. Terceiro ponto de base eu faço outro ponto alto e aqui mais um ponto alto. Então, nós ficamos assim com os 3 quadrados vazio. Agora, eu preciso 13 pontos altos. Então, vão colocando sempre 2 pontos altos dentro do quadrado na base até a gente ficar com 13 pontos, ok? Fiz aqui, ó, os 13 pontos altos. Agora, eu vou fazer 10 quadrados vazios, tá? Então, aqui em cima desses pontos, eu faço 2 correntes, ó, no terceiro ponto de base eu fecho um quadrado vazio, aqui outro. Então, agora aqui a gente completa até fazer um quadradinho vazio aqui em cima desses 4 pontos e aqui no cantinho aumentar, né? Um total de 4 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui a carreira de número 12. Então, assim, pessoal, nós ficamos com a carreira de número 12, com um total de 2, 4, 6, 8, 10 quadradinhos aqui e no final os 4 pontos altos.
Agora, gente, a gente vai começar a diminuir aqui o desenho, tá? A partir da 13ª carreira, então, a gente vai diminuir. Então, a gente vira o trabalho sem correntinha nem nada. Ó, aí eu vou tentar fazer bem aqui sem desfocar. Ó, no primeiro ponto de base aqui, eu introduzo a agulha, puxo o fio, ó, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, ó, já fiz um ponto baixíssimo, o segundo, o terceiro e o quarto aqui, tá? Então, cada ponto aí você faz um ponto baixíssimo. Aí, sobe 3 correntes, dentro aqui 2 passos, coloca 2 pontos altos e um aqui na base, tá? Então, a gente vai começar a diminuir aqui as carreiras, tá bom? Então, depois dos 4 pontos baixíssimos, fizemos os 4 pontos altos, e nós vamos fazer 10 quadrados vazio, tá? Então, ó, 2 correntes, ponto alto. Ó, até aqui eu fiquei com 9 quadradinhos, aí em cima aqui dos pontos de base, ó, eu faço 2 correntes, no terceiro ponto de base eu faço um ponto alto, ó. Então, essa é a carreira de número 13, com 10 quadrados vazio. Agora, eu faço mais 3 pontos altos aqui, para totalizar 4, né? Então, faço aqui, ó, o último ponto alto, 2 correntes, ó, conto 1, 2, 3, fecho um quadrado vazio aqui, assim, 2 correntes e faço aqui, ó, no último ponto de base, mais um quadradinho aí vazio. Agora, vamos fazer 13 pontos altos, tá? Então, dentro do quadrado, 2 pontos altos e um na base, até ficarmos com 13 pontos no total. Então, aqui, ó, eu fiquei com 13 pontos altos. Vou precisar de 4 quadradinhos vazios, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, eu fecho aqui um ponto alto, 2 correntes, aqui, ó, no último ponto de base, eu fecho um ponto alto, 2 correntes, e aqui, ó, 1, 2, 3, eu faço um ponto alto aqui, tá? Então, ó, os 4 quadradinhos, agora eu preciso de 10 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 2, 3 e assim até dar 10 pontos aqui. Fiquei aqui com os 10 pontos altos, agora eu tenho que fazer 4 quadrados. Então, eu divido aqui, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base eu faço um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto, 2 correntes, eu termino aqui de fazer os pontinhos. Então, assim ficou a carreira de número 13 para a 14, né, a 14ª carreira aí, nós vamos virar aqui o trabalho, ó, façam as 5 correntes, ó, 3, 4, 5, vira aqui o trabalho e fecha o quadradinho aqui, um ponto alto. Agora, pessoal, nós vamos precisar 16 quadrados, tá? Olha, eu vou fazer até chegar ali em cima dos pontos de base, né, que são os pontos altos, para explicar aqui mais uma vez a distribuição dos pontos. Olha, então aqui, quando eu tenho ponto assim, tudo juntinho de base, eu sempre faço 2 correntes e conto, ó, 1, 2, 3. Aí eu fecho um ponto alto, 2 correntes, aí eu conto 1, 2, 3, tá? Então, a gente vai fazer assim até atingir aí 16 quadradinhos vazio. Aqui, ó, eu fiz os 16 quadradinhos, tá? O próximo aqui, ó, eu preencho com 2 pontos altos e um aqui na base. Aí, eu volto a fazer 10 quadrados vazios. Fazendo os 10 quadrados vazios, no último quadradinho, vocês vão colocar um total aí de 4 pontos altos, tá? Ó, que é no finalzinho aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui os 10 quadrados e já volto. Então, aqui é a carreira de número 14, nós terminamos com os 10 quadrados vazios e aqui, ó, no último quadradinho, com os 4 pontos altos. Aí, como a gente está diminuindo agora, a gente tem que virar o trabalho e fazer os 4 pontos baixíssimos, tá? Então, aqui, ó, nós vamos fazer o primeiro ponto aqui, ó, introduz a agulha, ó, fiquei com 2 laçadinhas, eu passo uma dentro da outra, nos 4 pontinhos, tá? Só fazer assim, ó. E sobe 3 correntes, completa aqui dentro do quadrado com 2 pontos alto e um aqui na base. Então, ficamos aqui com a nossa pontinha do trabalho. Agora, nós vamos fazer 8 quadrados vazios, então 2 correntes e ponto alto, tá? 8 quadrados. Fiz aqui os 8 quadradinhos vazios, aqui eu preencho 2 pontos alto, um na base,
duas correntes, faço aqui, ó, um quadrado vazio assim, e agora eu tenho que fazer 10 pontos altos, dentro do quadrado 2 pontos altos e um na base, até ficarmos com 10. Fiquei aqui com os 10 pontos altos, vou fazer duas correntes, fechar aqui um quadrado vazio, e vou completar também, pessoal, ó, 13 pontos altos, 2 dentro do quadrado, um na base. Quando eu tiver 13 pontos aqui, aí a gente continua o trabalho, tá? Sempre 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, aqui, pessoal, na carreira de número 15, fizemos os 13 pontos altos. Depois aqui eu só completei, ó, 8 quadradinhos vazios, cada um separado por duas correntes. E na carreira de número 16, eu já fiz as 5 correntes, né? Virei aqui o trabalho, fechei um quadradinho. E aqui eu já adiantei também 7 quadrados aqui vazio, tá? A partir daqui, então, ó, eu vou precisar 16 pontos altos. Então, aqui dentro do quadrado, eu coloco 2 pontos altos, um na base, então eu já tenho 4 pontos. Da partir daqui, você conta até dar 16 pontos altos aí, tá bom? Aqui eu fiz os 16 pontos altos, preciso de 2 quadrados vazios, 2 correntes ponto alto, 2 correntes aqui, ó, no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, vamos completar aqui mais 3 pontos, 2 correntes, aqui ó, no último ponto de base eu fecho um quadrado vazio, 2 correntes, mais outro quadrado aqui vazio. Agora eu preciso de 7 pontos altos, então a gente completa aqui todos os pontos, que dá 4, e faz aqui mais 2 dentro do quadrado e um na base, aí eu fico com 7. Agora aqui, pessoal, eu preciso 6 quadrados vazio, sempre 2 correntes ponto alto, e lá no último quadradinho eu preencho com 4 pontos altos. Então aqui, pessoal, eu fiz os 7 pontos altos, 6 quadrados vazios e aqui 4 pontos altos. Essa é a carreira de número 16, a 17 aqui, ó, eu já adiantei um pouquinho. Aí eu virei o trabalho, fiz os 4 pontos baixíssimo, aqui, né, em cima desses pontos de base, já adiantei aqui 4 pontos altos, subindo as 3 correntes, e fiz aqui 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios, tá? Essa já é a carreira de número 17. Agora eu preciso aqui colocar 10 pontos alto aqui. Então, ó, a gente já tem um ponto. Vamos colocar aqui dentro 2, mais um aqui. Eu já tenho 4, até a gente ficar com 10 pontos alto. Fiz 10 pontos altos, vou fazer 4 quadrados vazio aqui, tá? Então, ó, sempre 2 correntes ponto alto, aqui também, ó, por cima desses pontos de base. E aqui eu já fiz os 4 quadradinhos vazios que eu preciso. Agora, 16 pontos altos. Então, a gente completa 2 pontos altos aqui dentro do quadrado. E aqui em cima dos pontos de base, a gente vai fazendo até obter 16 pontos altos. Então, aqui, pessoal, na carreira de número 17, fizemos os 16 pontos altos. E aqui eu completei 2, 4, 6, 8 quadradinhos vazios. Para a carreira de número 18, eu fiz a vira com as 5 correntes aqui no início. Fechei aí meu primeiro quadradinho, aí aqui eu tenho que ficar com 7 quadrados vazio aqui, tá? Então, eu já adiantei. Agora, eu vou fazer 10 pontos altos. Então, aqui a gente tem que fazer, ó, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base. E aqui a gente tem que completar até ficar com 10 pontos altos, ok? Os 10 pontos alto, vou fazer agora 4 quadrados vazio, 2 correntes, terceiro ponto de base eu fecho aqui um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, eu fecho um ponto alto aqui mais um,
e 2 correntes para a gente fechar o quarto quadrado aqui. Depois a gente tem que fazer 7 pontos altos, 2 pontos dentro do quadrado e um na base, tá? Por 7 vezes aqui eu preciso de pontos. Então aqui eu já tenho 3, 6, mais um aqui, 7. Faço aqui 2 correntes, terceiro ponto de base eu faço um quadrado vazio. Agora eu preciso mais 10 pontos altos, então aqui a gente vai completando até obter 10 pontos altos. Até aqui eu fiquei com 7 pontos, eu completo mais 3 aqui no total e eu fico com 10 pontos altos aqui, ó. Nós estamos na carreira de número 18, agora 4 quadrados vazios eu preciso. Então, 2 correntes e ponto alto para fazer os quadradinhos vazios, ó. Aqui eu já vou pro terceiro quadradinho e 2 correntes, ó. 1, 2 no terceiro ponto de base, eu faço o quarto quadrado, ó. 7 pontos altos eu preciso, completa aqui até ficarmos com 7. 7 pontos altos. Agora aqui eu faço só 3 quadrados vazios, tá? 2 correntes ponto alto. Daí, quando eu terminar aqui, ó, os 3 quadradinhos, a gente vai preencher aqui, ó, os 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Aí, nós vamos virar, que a gente vai para a carreira de número 19. Daí, caminha com aqueles pontos, né? Baixíssimos aí, igual eu já expliquei, ó. Só introduz a agulha aqui dentro, laça aqui o fio, ó, e busca ele dentro da argolinha. 4 vezes aqui a gente faz, daí sobe as 3 correntes, faz aqui 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Aqui a gente vai precisar de 2 quadradinhos e vamos repetir aqui os 7 pontos altos depois dos 2 quadrados que eu fiz ali. Então, aqui, ó, eu fiz os 7 pontos altos, aqui eu só repeti os 4 quadrados de base e fiz aqui um total de 7 pontos altos. Agora aqui eu vou fazer 2 correntes, fechar um quadrado aqui. O próximo eu ponho 2 pontos altos dentro dele, um na base, 2 correntes e vou fazer aqui, ó, no terceiro ponto de base um quadrado vazio, 2 correntes, no terceiro ponto de base mais um quadrado vazio. Vamos fazer aqui os 4 pontos restantes, 2 correntes, e aqui a gente vai completar todos os pontos de base, tá? Que são um total de 7, ó, 3, 6, 7. Então, aqui, pessoal, na carreira de número 19, fizemos os 4 pontos altos, depois os 7 quadradinhos vazios. E na carreira de número 20, aqui no início eu fiz as 5 correntes, já fechei um quadradinho. Repeti também os 7 quadradinhos vazios e os 4 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 quadrados vazios aqui, sempre 2 correntes e ponto alto. Aqui a gente repete os quadradinhos. Vamos fazer aqui esses pontos de base. Vamos colocar aqui mais 2 pontos aqui dentro na base. Então, aqui a gente tem que ficar com um total de 13 pontos alto aí, tá? 13 pontos alto feito. Agora, eu preciso de 7 quadrados vazio, tá? Então, 2 correntes ponto alto, assim a gente vai fazendo até obtermos aí 7 quadradinhos. Chegando aqui em cima dos pontos altos, 2 correntes, sempre aqui, ó, o terceiro ponto de base já fecha um quadrado aqui vazio e assim continua fazendo. Então, aqui depois dos 13 pontos altos, eu fiz 2, 4, 6, 7 quadradinhos vazio e os 4 pontos altos. Aqui, pessoal, eu já fiz a vira, tá? Eu virei aqui o trabalho, fiz os 4 pontos baixíssimo aqui, subi as 3 correntes e adiantei aqui mais 3 pontos altos. Então, aqui a gente já vai começar a carreira de número 21. Aí, depois que eu fiz aqui esses 4 pontos, eu preciso aqui de 7 quadradinhos vazios, tá? Então, vou fazendo 2 correntes, ponto alto, para obtermos aí 7 quadrados vazio.
o 7º quadradinho aqui, sempre no 3º ponto de base. Agora, eu completo aqui mais 3 pontos altos, para totalizar 4. Então, ó, carreira de número 21 tá assim. Eu preciso agora um quadrado vazio, 2 correntes, ó, 3º ponto de base. Eu faço um ponto alto e a partir daqui a gente tem que ficar com um total de 10 pontos alto aí, ó. Já fiz 4, aqui, ó, nos quadradinhos sempre 2 pontos altos e um na base. Então, eu preciso de 10 pontos. Então, pessoal, aqui é a carreira de número 21, depois que eu fiz aqui, ó, os 10 pontos altos, eu só repeti aqui 8 quadrados vazios, tá? E para a carreira de número 22, eu já fiz a minha vira, aí com as 5 correntes iniciais, né? Já fechei o primeiro quadradinho. Aqui eu já fiz os 8 quadradinhos aqui de repetição. E agora aqui nós vamos fazer tudo de quadradinho, tá? Então, eu vou aqui em cima dos pontos de base, né? O ponto alto, eu faço as 2 correntes, conto no 3º ponto de base, um ponto alto. Então, assim, em cima dos pontos de base, a gente coloca no 3º, tá? Ó, 2 correntes aqui no 3º, a gente coloca as correntes e aqui, ó, sempre no 3º ponto de base, a gente coloca o ponto alto. Então, aqui, pessoal, a gente praticamente já terminou, né, o primeiro desenho aqui do motivo. Então, pessoal, aqui a gente já terminou de fazer a flor. Aqui, se vocês contarem a quantidade de quadradinho, vão dar 19 quadradinhos, igual aqui embaixo, tá? Então, a partir daqui, praticamente, a gente vai começar a repetir o trabalho. Então, o último quadrado aqui, ó, eu faço 4 pontos altos, certo? Então, pessoal, a partir daqui, ó, nós vamos começar a repetir novamente aqui a segunda carreira já, ó, tá? Então, a gente vai começar a repetir aqui. Então, eu já fiz esses 4 pontinhos aqui, aí eu faço 3 correntes, viro o trabalho. Eu vou começar aqui com vocês. Então, ó, depois que eu virei o trabalho aqui, no mesmo canto aqui, ó, eu já faço mais 3 pontos altos. Então, pessoal, uma dica aí para vocês, né, para não se atrapalharem, toda vez que você for fazer a próxima carreira, já faz o início, né, e vira para vocês conferirem aqui, ó, quantos quadradinhos eu vou ter que fazer, quantos pontos altos na determinada carreira que você estiver. Então, aqui, ó, eu já vou começar esta carreira aqui, ó, a segunda, tá? Então, eu preciso de 1, 2, 3 quadradinhos. Então, eu primeiro faço aqui os 3 quadradinhos. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, e aqui o último quadradinho. Aí, pelo desenho lá, eu preciso de 4 pontos altos no total, né? Então, aqui eu já tenho um ponto, aqui eu completo com mais 2 pontos altos aqui dentro e um aqui na base, certo? Então, pessoal, a partir daqui, ó, depois que você fez os 4 pontos altos, ó, você vai fazer todos esses quadradinhos aqui, tá? Se eu não me engano, são 16, vamos contar? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, isso, 16 quadradinhos que vocês vão repetir aqui. Então, pessoal, aqui, ó, eu fiz os 16 quadradinhos, aqui, ó, eu já fiz a minha vira, ó, aqui os 16 quadradinhos aqui, igual aqui nós fizemos. Aqui, ó, já fiz a minha vira para mostrar para vocês, ó. Depois que eu fiz o primeiro quadradinho, eu completei mais 5. Então, esta carreira aqui, ó, já é esta de baixo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos e aqui 10 pontos altos. Então, a partir daqui, pessoal, se você não tiver dúvida de seguir já o seu trabalho pronto, né?
Ou aí, se você sentir dificuldade, aí você volta o vídeo novamente, tá? Você volta lá no início da explicação, que aí tudo que eu ensinei, aí você vai fazer aqui na parte de cima, tá? Para poder já começar o outro desenho. Então, este é o nosso motivo de rosas aqui, né? Um galho que nós aprendemos a fazer aqui no crochê filé. Então, pessoal, a partir daqui eu passei as orientações para vocês. Eu vou seguir fazendo os meus aqui. E quando eu terminar a minha quantidade que eu preciso aqui de desenho, eu volto para a gente finalizar esses pontos altos, certo? E aí já vai ficar pronto o trabalho de vocês. Dúvidas, só voltar lá no comecinho do vídeo que eu explico, ó, a partir daqui, ó, já é repetição, tá? Ó, dos quadradinhos vazios, depois o próximo aqui, ó, já começou com os 4 pontos altos. O próximo aqui a gente já virou, fez 6 quadrados e 10 pontos altos aqui, tá? Então, a dica para vocês não se perderem é já virar a peça do lado que vocês vão ter que caminhar. E vocês já olham aqui na mesma direção, ó, tá? Para não haver erro. Então, eu vou terminar o meu aqui e eu volto para mostrar como é que ficou, tá? E a quantidade aí de desenhos que eu precisei para a medida do meu pano, tá bom? Então, eu volto daqui a pouquinho. Bom, pessoal, então aqui eu terminei de fazer os meus motivos. Aqui eu trabalhei este primeiro motivo com vocês, carreira por carreira, até a gente começar a fazer o segundo desenho aqui do nosso crochê filé, tá? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, tá? Fiz 5 desenhos aí do nosso crochê filé. Então, a partir de agora, aqui, ó, nós terminamos, deixa eu virar assim, ó. Nós terminamos aqui nas carreiras dos quadradinhos, que eu tenho aqui 19 quadradinhos. Agora, a última carreira aqui, que vai ser igual a esta aqui de acabamento, ó, nós vamos ter que ficar novamente com 58 pontos altos. Eu vou fazer 4 pontos baixíssimo, ó, só laçar a linha e passar dentro da argolinha, ó. Coloca a agulha dentro do ponto, laça e passa dentro da argolinha que fica na agulha. E passou o último ponto baixíssimo, sobe 3 correntes. Aí, dentro do quadrado, eu coloco 2 pontos altos e 1 aqui na base. Então, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e 1 na base. Então, a gente vai fazer esse processo aqui até o último quadradinho, tá? Aí, eu consegui finalizar o meu barrado aqui de crochê filé para o tamanho de pano de prato que eu vou costurar ele, tá bom? Todas as dicas já foram faladas aí no início do vídeo. É só seguir que seu trabalho vai dar bem direitinho. Então, aqui eu estou já no último quadradinho. Aqui nós vamos colocar 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na terceira correntinha aqui de base, para ele ficar mais retinho. Faz uma corrente aqui, a gente já pode cortar o fio, que nós já encerramos o nosso crochê filé. Então, assim, pessoal, ficou, ó, o nosso desenho do galho, né, de rosas, 2 botões aqui. Então, eu fiz 5 desenhos aí do nosso crochê filé. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz essa aula com muito carinho aí para vocês. Se já gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal, tá certo? Então, pessoal, este é o trabalho de hoje. Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula.